Pare de julgar as pessoas. Pare de perder seu tempo e gastar a sua energia. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você por que as pessoas julgam tantos os outros, por que isso é tão danoso e como você pode fazer e o que você deve compreender para diminuir esses julgamentos que roubam a sua tranquilidade, roubam a sua energia no seu dia a dia. Os aspectos psicológicos do julgamento. Vamos pro vídeo! Então vamos para a primeira parte da nossa live. Segura! Eu tô chamando essa parte de na medida em que julgas, será julgado. Isso vai aparecer também lá na última parte, porque isso eu estou parafraseando um texto do Evangelho, né? Isso é uma fala de Jesus no Evangelho, e eu vou trazer isso na quarta parte, tá certo? Mas nessa primeira parte aqui eu já quero chamar a atenção o seguinte: o julgamento como a projeção do eu. A primeira vez que eu tive contato com isso, eu já falei isso com vocês, foi através de um livro do Padre Amadeu Tintini, Viver Reconciliados, e ele é psicólogo. E aí ele coloca ali todas as ilusões de justiça, e eu já falei isso com vocês, eu já falei em outras lives, mas talvez você esteja vendo meu conteúdo pela primeira vez agora, tenho que me acostumar com isso. Então, o Padre Amadeu Tintini, ele escreveu um livro que eu adoro. Eu tentei até achar ele no digital, porque o meu livro físico eu não sei onde está mais, vou ter que comprar outro, para trazer os trechos do livro Viver Reconciliados. E ali ele trazia justamente aspectos psicológicos do que ele chamava de ilusão de justiça ou ilusão da perfeição. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre isso, a ilusão da perfeição. Na semana passada, a última live que eu fiz na quinta-feira às 11 horas, foi a live da semana passada. Nessa live eu também tratei sobre essa questão da ilusão da perfeição. Como essa expectativa de perfeição, ela nos sobrecarrega. E o Padre Amadeu, ele mostra como nós projetamos isso, né? Tentando manter essa ilusão sobre nós mesmos de justiça, nós projetamos isso nos outros. E isso é um elemento que acontece muito em relação à questão dos julgamentos, tá certo? Aqui eu poderia trazer algumas escolas da psicologia que sustentam isso. Freud e Jung, por exemplo, eles trabalharam muito sobre isso. Que o julgamento ele é um sistema de defesa, né? Como um sistema de defesa onde eu projeto algo que no meu inconsciente efetivamente que eu não quero encarar, ou eu não quero resolver, ou está de alguma forma reprimido, né? Então, o que nos incomoda nos outros reflete aspectos reprimidos em nós mesmos, tá? Isso daí é o que a gente chama da psicologia da projeção. Jung falava, por exemplo, que uma das projeções mais comuns, as mais frequentes, era a projeção das sombras. Então, a sombra em mim é algo que eu não reconheço que ela está em mim, mas ela está lá. E aí eu passo a projetar isso numa outra pessoa. E mais, detestar, condenar isso numa outra pessoa, tá certo? Então, se alguém te irrita por ser controlador, pode ser que você tenha dificuldade de aceitar a sua própria necessidade de controle. Então, aqui nós trazemos o ponto 1 da nossa live. Primeiro ponto. Todo julgamento, ele é uma oportunidade de você identificar. Será que tem algum aspecto que eu não estou reconhecendo em mim? Será que isso está me incomodando nessa pessoa porque existe algum tipo de ressonância em relação a mim mesmo? E atenção, muita atenção. Quanto mais passional é a sua reação, mais provável é que isso ocorra. Vou repetir, quanto mais passional, quanto mais apaixonada é essa sua reação, mais é provável que você esteja justamente num aspecto de projeção. Porque quando eu observo uma coisa, e observo de forma consciente e racional, em geral, eu tenho as minhas reações emocionais, elas ficam muito claras, né? Na verdade, eu consigo analisar isso sem
de fato, perder minha tranquilidade e minha paz. No momento em que eu perco a minha tranquilidade e a minha paz, é porque teve alguma ressonância dentro de mim. E aí você vai chegar e dizer, mas também, professor, o cara fez uma coisa que é um absurdo, e aí, como é que pode? Meus valores. Cuidado. Pessoas conscientes e amadurecidas, elas defendem os seus valores, se posicionam em relação aos seus valores, sem que necessariamente elas sejam excessivamente afetadas. Eu sei que isso que eu estou falando tem uma linha tênue ali, tá certo? Porque aí tem um outro aspecto que é importante também, que é a gente não perder a nossa capacidade de indignação. Mas é preciso que no processo de desenvolvimento você esteja sempre atento. Por que isso está me incomodando aqui? Né? Eu tô lá, o cara é um desonesto e tal. Porque honestidade é um valor para mim. Tá, mas é ele. É ele. Sou eu que estou sendo desonesto? O cara está sendo desonesto comigo. Então, tá bom, eu não vou mais conviver com ele. Então tem uma linha muito tênue. Isso daqui é uma coisa muito tênue para se resolver. Ponto 2. Parte 1, 3, 2, 1, tá certo? Os espelhos essênios. Esses espelhos essênios foi algo que eu descobri no curso Terapia Vibracional com a minha professora Vilma Bolsoni, tá certo? Então, você pode pesquisar aí os 7 espelhos essênios. Os essênios, eles viveram mais ou menos ali na época de século I a.C. até o século II depois de Cristo. Na época de Cristo, naquela região ali de Israel, né, existiam 4 grandes grupos, podemos dizer assim, ou partidos. Eram os fariseus, os saduceus, os zelotas e os essênios. E os essênios, eles eram como que comunidades que viviam no deserto, né? Provavelmente João Batista, algumas pessoas supõem que João Batista ele vivia em uma dessas comunidades essênias, né? E o que o próprio Jesus também passava tempo nessa comunidade entre os essênios, né? Alguns dizem que Jesus era essênio, não tenho muita certeza disso. A minha leitura do Evangelho não me garante essa certeza. Mas que é um grupo que existia naquela época ali de Jesus. Como João Batista, por exemplo, vivia muito tempo no deserto, é provável que ele poderia pertencer a um grupo dos essênios. E os espelhos essênios, eles mostram justamente 7 formas de identificação que as pessoas fazem, como isso de alguma forma está nos refletindo. E ele mostra caminhos de autoconhecimento a partir dos relacionamentos. Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte: ressoou, então tem alguma coisa que eu preciso trabalhar, de alguma forma. Se a pessoa fez algo em relação a mim, aquilo ressoou, aí, peraí, eu tenho que prestar atenção nisso, porque tem algum aspecto aqui que eu tenho que considerar, tem algum aspecto que eu tenho que resolver. Tem uma frase que eu lembro, que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não lembro quem foi que me falou essa frase, nem também nunca achei essa frase em canto nenhum, que dizia que era uma frase de Santo Agostinho, mas não tem como garantir. Agora, professor é chato, né? Fica procurando a referência para poder trazer a referência correta. Não posso dizer, mas reza a lenda que Santo Agostinho, essa frase era dele. Se algo te incomoda no outro, olha para si mesmo, resolve e não mais vai te incomodar. Faz um certo sentido, considerando que Santo Agostinho ele era neoplatônico, então muito influenciado pela filosofia platônica, e que ele é mais ou menos ali no finalzinho da época da filosofia estoica. Então, com certeza, Santo Agostinho foi muito influenciado pelas escolas do estoicismo, que tem justamente esse tipo de pensamento. Isso a gente vai falar na parte 2. Eu não posso mudar uma outra pessoa, a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Então, isso casa muito, por que eu estou falando de Santo Agostinho? Justamente com os espelhos essênios, principalmente o 1 e o 2. O primeiro espelho, ele diz o seguinte: o que vemos nos outros reflete algo que temos dentro de nós, tá? Então, por exemplo, às vezes você está convivendo com uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa irritante.
incomoda, que pessoa irritante, que pessoa irritante. A questão é, você está sendo irritante com essa pessoa também? Ela pode simplesmente estar refletindo um comportamento que é seu. Então isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu tinha um vizinho em São Paulo que o cidadão era mal-humorado pra caramba. Mas o cidadão era mal-humorado. E com a cara feia o tempo todo. E a gente dava bom dia e ele não respondia. Sempre muito mal-humorado. E toda vez que eu entrava no elevador que ele estava lá, eu fazia questão de dar o meu melhor sorriso. E dar um bom dia pra ele. Quase pedindo um abraço. Bom dia! Devo admitir que esse comportamento não era um comportamento virtuoso, tá certo? É aqueles momentos que você é bom por ser ruim. De tão ruim que sou, eu vou ser bom com essa pessoa. Mas basicamente, o meu pensamento que me motivava era simples. Ele não vai me determinar. Ele não vai me determinar. O cara é um cara fechado, mal-humorado, sempre infeliz com a vida. Eu não sou assim. Então tudo bem ele ser desse jeito. Só que eu não vou mudar porque ele... Vocês percebem? Isso é o primeiro espelho. Então, ele deve ser uma pessoa que deve encontrar muitas pessoas que fecham a cara para ele. Ele deve achar... Ele tá clamando por aquele comportamento. A mesma coisa acontece em ambientes onde o ego é exacerbado. Para pensar. A pessoa chega... porque mano, aqui, eu viajei para tal lugar, eu sou formado e não sei o quê. Isso acontece muito em ambiente acadêmico. Aí começa a falar dos títulos, dos projetos, do não sei o quê. Aí, é batata. Isso, ego desperta ego. Consciência desperta consciência. Então a pessoa tá ali, ó. Não é maldade. É porque para ela o valor dela são justamente essas coisas transitórias que vão passar. Vaidade. Tudo é vaidade. No final é vaidade. Vai ficar mais claro na parte 3. Fica até o final da live, tá? Hoje eu não vou demorar, porque tem hora pro quarto fechar. Senão eu vou dormir no sofá da sala. Já tá, ó, o horário. Senão você vai dormir lá fora. Então esse é um ponto, tá? Aí as pessoas ficam manifestando, porque isso, porque aquilo. Aí você vê um bocado de pavão. Só abrindo as penas, né? Só abrindo. Porque ego manifesta ego. Espelhos. Você vai refletindo. Então, o que acontece aqui? Quanto mais simpático você for, a tendência é encontrar mais pessoas simpáticas, ou mais antipáticas, menos simpáticas. Então, essa é uma primeira observação que a gente tem que fazer. Julgou alguém? Pô, que pessoa mal educada. Será que eu não estou refletindo esse comportamento dela para mim? Porque às vezes a gente não percebe, não tem consciência disso, nem sequer sente que está sendo mal educado com a outra pessoa, por exemplo. Tá certo? Sem crise, porque tem gente que realmente é mal educada, independente de você. Aqui a oportunidade é de você pensar o seu desenvolvimento. O segundo espelho é: julgamos com mais intensidade aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Aqui nós voltamos para a projeção. Então, o segundo espelho, assim, ele casa... Veja, isso daqui é um negócio que tá sendo, que é, eu poderia dizer que é um pensamento de um grupo, de uma comunidade que viveu há 2.000 anos atrás, tá certo? Tá? Mais de 2.000 anos atrás. E isso tem consonância, por exemplo, com a psicologia analítica de Jung. Tudo bem? Então, o que eu estou reprimindo em mim, aí tem alguns autores, e eu não posso negar que de certa forma eu concordo com eles, que eles dizem assim, ó, o universo providencia. Volta. Você não quer encarar, você não quer fazer o seu processo de desenvolvimento, então essas coisas vão ficar vindo o tempo todo para você e manifestando aquilo que você está querendo esconder e reprimir dentro de você. Então, pessoas que julgam muito, com certeza são pessoas que têm muitos elementos reprimidos e tem muita projeção. Tá o tempo todo julgando os outros é porque, na verdade, assim elas se julgam. Eu já estou dando spoiler da parte 4, mas tá certo?
é um elemento que eu sempre digo para os meus alunos. Às vezes eu estou no projeto, né, de desenvolvimento, tem um projeto na Universidade chamado Sunrise, e às vezes os alunos é porque eu sou uma pessoa que eu amo muito os outros, mas me amo pouco. Isso é impossível, isso não existe. Então, se você está julgando excessivamente, essa é a relação que você tem com você. Se você se relaciona assim com os outros, essa é a relação que você tem com você. Tudo bem? Ah, não, professor, eu sou o contrário. Eu estou com um chicote o tempo todo nas minhas costas e sempre muito tolerante aos outros. Então, isso que você tem em relação ao outro não é uma tolerância. Você não está sendo tolerante com ele. Você suporta por algum outro motivo. Por exemplo, o medo de não ser aceito. Tá certo? Porque a forma como você lida consigo, você vai lidar com o outro. Tudo bem? Isso daí eu não tenho dúvida. Tá? Não tenho dúvida. É tão certo quanto se eu soltar aqui essa canetinha, ó, ela vai cair. Tá? Então, isso é lei da gravidade. É tão certo quanto a lei da gravidade. Vamos avançar, então. E aí nós chegamos no ponto 1, né? Dessa primeira parte, que é discernimento versus julgamento. É possível avaliar uma situação sem projeção? Sim, é possível. Mas isso exige um nível de consciência e de neutralidade. Você precisa ter um nível de consciência elevado. O discernimento ele é baseado na observação objetiva, enquanto o julgamento carrega emoções e crenças pessoais. Isso exige você observar sem julgar, ou você emitir um juízo sem ter projeções. Isso exige de você um estado de presença do ser. Aqui eu já fiz um vídeo que foi um pedido de alunos meus que faziam um curso de psicologia. É possível você escutar alguém sem se afetar? E aí nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, ó. Você está assistindo um corte, vou deixar o vídeo aqui, ó, tá? Se você está assistindo a live, depois eu vou botar aqui na descrição, esse vídeo aqui na descrição. Então, quando você... Se você... eu vi ali uma mensagem agora, me distraí um pouco. Então, nesse vídeo eu falo justamente isso. Se você está escutando alguém deixando de fora ao máximo seu ego e suas crenças, sua percepção de mundo, isso te dá a possibilidade de observar algo sem estar julgando aquilo, ou sem estar projetando você mesmo naquela situação, tá certo? Isso é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E quem consegue desenvolver essa habilidade é uma pessoa que conquista a confiança com facilidade. Então, por exemplo, uma pessoa chega, vai conversar com a outra e diz, poxa, eu não sei, cara, eu estou sentindo confiança em você e falando coisas que eu nunca falei com ninguém. É porque provavelmente você entrou nesse estado de acolher, de observar as coisas, deixando totalmente de fora a sua própria percepção do mundo. E isso exige consciência, vai ficar mais claro na parte 3. Porque o que é o estado de consciência ampliado? Um outro dia, anteontem eu estava com alguns amigos aqui conversando, aí eu falei da consciência e as pessoas responderam assim, eu digo, às vezes eu falo de consciência, a pessoa está entendendo um outro conceito de consciência, porque tem vários, né? Remete logo à consciência moral, ou à consciência de eu estou atento, eu estou consciente, eu não... Não. Quando eu falo de consciência, há uma compreensão de que a minha essência é mais do que meus pensamentos, que o meu ser é mais do que os meus pensamentos, e que meu ego é gerado pelos meus pensamentos, e que meu ego se identifica com o que é transitório. Então a minha opinião e percepção de mundo e posição, isso é ego. Isso foi construído. Isso pode mudar. Então, quando você tem essa... e ainda que existam crenças, valores que são importantes para você, você vai entender. Esse é o meu mapa. A gente trabalha muito isso na programação neurolinguística, também na metodologia coach. Isso é o meu mapa. Tá? Eu não vou projetar o meu mapa em você. Então, se eu faço isso, eu consigo observar as coisas sem estar projetando minhas próprias crenças,
meus próprios sentimentos, minhas próprias emoções. Eu consigo então questionar, dizer, para você isso é certo ou errado? Não é eu... Gente, olha, isso é tão sutil, isso aparece nas microexpressões. Então a pessoa está falando uma coisa com você, já está julgando. Então, eu no meu trabalho, né, como professor, como mentor, né, atendendo as pessoas, não, isso daí é um exercício diário, uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu lembro a primeira vez que eu comecei justamente a lidar com isso. E a me treinar nessa habilidade. Eu estava num treinamento de professores na universidade, né? E aí uma grande professora, que foi uma treinadora maravilhosa que eu tive, a professora Márcia, ela estava falando sobre como é importante para o professor observar sem julgar. Aquilo me deu um estralo de caramba, observar sem julgar. O professor observar sem julgar. Nossa, mas isso é difícil. Como é que eu vou observar meu aluno sem emitir julgamento dele? Então, por exemplo, o aluno chega atrasado, o aluno não anota nada no caderno. Lembro que uma vez uma aluna chegou para mim e fez assim: professor, para mim está muito difícil essa aula, porque eu não consigo entender nada, porque eu não sei se eu estou muito insegura. Aí eu cheguei e falei: fulana, participa mais da aula. Mas eu participo, professor. Interaja mais na aula. Ela disse: mas eu interajo, professor. Eu disse: não, você tem que interagir mais. Você interage pouco. Aí ela chegou e falou: mas como, professor? Eu digo: abre o seu caderno. A última coisa que você anotou, o último assunto, foi o assunto tal de 4 semanas atrás. Ela ficou me olhando, eu digo: abre o caderno. Aí ela abriu o caderno. Quando ela abriu, ela: é mesmo. Eu digo: então, participe mais, anote. Procure forma de você assimilar, interaja. Não deixe eu avançar se não estiver entendendo. E esse momento eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo. Do tipo, você é uma desinteressada, você não quer nada, isso é julgamento. Só que aquela aluna, eu estava observando ela, como eu observava os 100 alunos da minha sala, né? Então isso exige um exercício. Uma coisa é eu observar que um funcionário está chegando atrasado. Outra coisa é eu julgar que ele é um relapso, um desinteressado. Não. Até para dar feedback, que trabalha aí num ambiente executivo, entender a diferença de uma observação e de um julgamento é importante. Engraçado, quando essa professora estava explicando isso, a professora Márcia, alguns colegas chegaram e disseram: não, mas como assim? Não existe esse negócio de observar sem julgar. Aí eu estava numa das melhores universidades de São Paulo, tá? Entre os melhores professores dessa universidade, tinha bem 60 professores na sala e a grande maioria deles não sabiam diferenciar a observação de julgamento. E nós crescemos com essa educação. Vou deixar aqui recomendado o vídeo Fomos Educados para Não Errar, que é diferente da aprendizagem, tá certo? Então, todo julgamento, toda a nossa educação, tanto por parte dos nossos pais, como dos nossos professores, trouxeram esse aspecto de reprimenda, né? de julgamento, de juízo de valor, e não de observação. Você fez isso e o esperado é isso. Melhore dessa forma. Aqui eu estou observando. Isso daqui, eu vou já passar para a segunda parte, porque, como eu falei, tem horário. Eu vou já passar para a segunda parte, mas eu trago alguns temas aqui que têm desdobramentos muito profundos. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, um desdobramento disso para a educação dos filhos. Tá? Porque quando o pai está, por exemplo, reclamando, ali o filho fez alguma coisa, porque provavelmente você está vomitando o juízo. Você está vomitando o juízo. Aquilo não educa em nada. Tá? A educação é orientação do que deve ser feito. Ok? Observar o que não está conforme e penalizar ou premiar. Elogiar quando está bem feito e penalizar quando não está bem feito. Tudo que eu e você, nós fazemos como pai e mãe sobre os filhos, fora desses 3 movimentos aí, quando eu digo de disciplinar o filho, né? Quando eu digo de disciplinar. Porque aí tem
Tem outros aspectos. Não vou, quase que eu me perca aqui, mas não vou me perder. Então, esse aspecto ele é essencial. Tô julgando muito, presta atenção. Você está julgando muito, provavelmente você é alguém que se julga muito. Não sou não. Preste mais atenção ainda. Tá mais inconsciente do que você pode imaginar. Tá? Agora pronto. Então as pessoas vão fazer as coisas na rua e eu não vou fazer nenhum tipo de juízo. Espera até a parte 3, tá? Que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas sim, você pode fazer a observação, você pode observar as coisas, você pode até emitir um juízo sobre as coisas sem estar se projetando, desde que você faça isso, elevando a sua consciência, tá? No alto grau do uso da razão de acordo com as escolas de filosofia clássica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live completa semanal do canal que eu vou deixar recomendada aqui. E também eu vou deixar aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Grande abraço.